outra questão é sobre a Ordem Maior dos Valderes, também chamada Ordem Maior da Casa Rubi. Isso é uma das 4 grandes ordens, gente, que estão, vamos dizer assim, submetidas, dentro daquele nosso conceito de estrutura de poder, a Astar-Cheran. Existe um conselho, vamos dizer assim, existe a Astar-Cheran como, vamos dizer assim, uma instância executiva, e existe 4 grandes ordens. São ordens interplanetárias. Elas são 4 comandos energéticos, vamos dizer assim, ou a gente poderia dizer 4 prismas, né? Cada um desses prismas, eles têm a sua correspondente sede física. Eles operam na matéria também. E são formados de muitos tipos de seres, criaturas das mais diversas origens, né? Não vamos falar das 4 ordens, isso já existe bibliografia sobre isso. Não vamos falar dessa pergunta aqui, que é a Ordem dos Valderes. A Ordem dos Valderes é uma ordem muito curiosa. Tem a ver com outras questões que foram formuladas hoje. Ela tem 2 nomes, né? Dentro do esoterismo ligado aos povos do espaço, Ordem da Casa Rubi, mesmo sem a palavra maior, Ordem Maior da Casa Rubi, diz respeito ao mesmo agrupamento espacial que está na Terra. E eles são chamados também de Ordem dos Anjos da Guarda, que não tem nada a ver com os anjos da guarda, enfim, os anjos mesmo, né? Na verdade, são aquele agrupamento que cuida dos ETs que estão nascendo na Terra. Ela tem hoje uma importância transcendente, quer dizer, de grande importância, porque a quantidade de criaturas de outros mundos que estão nascendo aqui realmente é muito grande. Nunca aconteceu com tanta intensidade. E necessário, porque nós precisamos de pessoas aqui que vão garantir um diálogo, um entendimento mais rápido de outros modelos de organização social e de civilização. Vai ser impactante para a gente compreender essa diversidade. Estamos tão acostumados à nossa maneira como nós vivemos na Terra, que qualquer outro sistema pode nos parecer absurdo. Então é necessário que pessoas de outros sistemas se infiltrem aqui em grande quantidade, não só para colaborar conosco de uma maneira geral, nos assuntos pertinentes às nossas dificuldades, mas que possa construir essa ponte com outras culturas. Há civilizações tão estranhas que até mesmo o conceito de sociedade que nós usamos aqui nas nossas ciências sociais não se aplicam. Nós vamos estar, portanto, diante de fatos e de estruturas tão diferentes que nós podemos eventualmente nos chocar e com isso estabelecer padrões de comportamento errados, de resistência. Não, esse pessoal aí não, pelo amor de Deus, eles se organizam assim, isso é um absurdo. Quer dizer, lá vem os nossos preconceitos, vamos colocar todas as nossas dificuldades agora num relacionamento interplanetário e vamos ter a capacidade de julgar outras civilizações como erradas. Não, Deus me livre, isso é coisa do capeta, isso não é possível, uma organização social desse jeito. Não, isso é horrível, isso é um atraso. Nós vamos classificar. Infelizmente, esse comportamento é muito forte na gente. A gente ajuiza imediatamente. Em vez de buscar avidamente entender, não, a gente ajuiza e já bota logo uma fronteira. Tipo, eu não quero saber bem como é, não me interessa, porque eu não gosto. É uma pena. Então, a introdução de elementos de civilizações alienígenas no nosso contexto, e que com um tempo, inclusive, para que eles compreendam como nós funcionamos, e quais serão as dificuldades que nós vamos encontrar ao nos encontrarmos com a civilização deles, hoje é um trabalho que é acompanhado por essa Ordem dos Valderes, ou também chamado Ordem Maior da Casa Rubi. Ela tem sede física no Grande Planalto Central brasileiro. A sua estação principal, a raiz dela, é mais ou menos embaixo de Montes Claros, né? Aquela região lá de Bocaiúva, Montes Claros, Olhos d'Água, ali por baixo, que tem uma estrutura vertical gigantesca, muito profunda, é uma placa estabilizada artificialmente ali naquele lugar, muito importante, e que ramifica por todo o Planalto Central, com vários pontos importantes também, com funções diferenciadas. Mas ali é uma espécie de um QG, né? E o interessante é que é um QG também bastante habitado, né? Tanto por seres intraterrestres que já foram trazidos na Terra há muito tempo, que participam dos esforços que ocorrem ali, como criaturas de fora que estão vivendo realmente nos intramundos naquela região, ligado a essas instalações, e além do que essas instalações são realmente um grande centro de energia. Quando nós falamos numa base intraterrestre na Terra,
nós não estamos necessariamente falando do local onde eles vivem, isto é, onde eles estão com seus corpos, mas sim do transmissor da missão, isto é, daquela máquina que gerencia ou que opera ou que emite o comando, o sinal daquela missão. Vamos ver se a gente entende isso melhor. Vamos supor que a gente queira, que a gente já domine a ciência da psicotrônica e que a gente queira estimular uma determinada espécie de macaquinhos que vivem na Amazônia, para que ele se reproduza mais rapidamente, já que a espécie está em decadência, e para que eles também tenham mais recursos psicológicos para evitar seus agressores naturais, seus predadores naturais. Se nós dominássemos essa ciência da psicotrônica, poderíamos fazer isso. Aí nós iríamos lá na Amazônia, desceríamos lá um equipamento, pode ser subterrâneo, pode ser no alto da copa das árvores, sei lá, montaríamos um sinalizador psicotrônico que estaria emitindo pulsos para toda aquela espécie. A partir daquele pulso, essas espécies vão ficar mais espertas em relação aos predadores e, em função da sua melhor capacidade de se resguardar, a reprodução estaria estimulada, o medo de ataque dá lugar ao interesse das relações afetivas amorosas e os macaquinhos vão de repente se multiplicar muito mais rapidamente. Isso os ETs fazem conosco. Quando eu me refiro, então, a essa base na Amazônia, quando nós um dia formos capazes de colocar um sinalizador desse lá, os ETs também fazem isso. Então, quando eu me refiro à base aqui dos Valderes, nas profundezas de Montes Claros, ali está o centro que está emitindo o comando que agencia e organiza todos os extraterrestres que estão nascendo na Terra, que já nasceram e que vêm nascendo. Eles acompanham um a um. São ditos anjos da guarda deles justamente porque eles fazem esse acompanhamento. E a maior parte dos ETs de fora, eles têm muito penduricalhos, isto é, eles estão cheios de equipamentos para garantir a encarnação dele aqui, eles são monitorados, eles são acompanhados assim como se fosse por um terminal, né? E são pessoas que são extremamente úteis ao sistema deles todo. Por quê? Porque os olhos dessas pessoas, e muitas pessoas estão aqui e não são conscientes disso, os olhos delas são câmeras de televisão para o sistema. Os seus sensores todos, tudo que vive, o que sentem, o que veem, o equipamento está vendo. É como uma câmera de televisão. Eles acionam, ligam direto as estruturas cerebrais aqui, toda a imagem que a gente capta está no monitor lá, né? Isso é uma coisa extremamente simples. Na quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião com o Antônio Maranhão, contactado brasileiro paraplégico, maranhense, que já foi sequestrado 11 vezes, né? Ele, numa das oportunidades, do sequestro, ele viu dentro da nave onde ele estava, ele viu cenas da casa dele. Mas como é que pode? Nossa, mas essa é minha mãe, esse é o lugar onde eu moro, não sei o quê. Ele ficou impressionado, os caras tinham filmado tudo, né? Agora o que ele achava estranho, mas ele mesmo não percebia, é que quem estava filmando era ele, eram os olhos dele. Tudo que ele via, eles gravavam. Então não tinha nenhuma câmera de televisão escondida como ele imaginava, era ele a câmera, né? Isso mostra a capacidade que eles têm de acompanhar tudo o que interessa. Sintoniza uma pessoa, vamos supor, reunião secretíssima, juntam 4 indivíduos. Se um deles é uma câmera, acabou o secreto. Acabou o secreto, sente tudo, percebe, vê tudo, escuta tudo, qualquer coisa. Alguém pode falar, mas isso é ingerência na nossa vida, na nossa liberdade. Meu Deus do céu, você se comprometeu a ser câmara, agora que eles captam o sinal, é ingerência. Nós perdemos essa consciência de que nós falamos, não, pode deixar, eu vou ser um câmara. O sujeito assina lá o documento, etc., baixa na terra, vem para cá e depois, quando o sinal é captado, é ingerência. Não é assim, não é. Nós estamos comprometidos, gente, com centenas e centenas e milhares de missões. Umas de longo curso, outras pequenas. As coisas não funcionam como nós imaginamos. Não há controle sobre a gente. Tirem essa ideia da cabeça. Eu sei que tem muita gente contrariada, gente que já não olha tudo que devia olhar, né? Porque vão descobrir o que é que eu gosto. Mas tem mais é que olhar mesmo. Porque, veja como funciona. Isso é uma grande unidade. Isso é um sistema único. Eu volto a insistir muito nessa ideia, gente. É um sistema que está buscando resolver-se. Se não há níveis de interatividade plena dentro desse sistema, fundados no amor, não há condições do sistema se resolver. É um grande quebra-cabeças.
Só que as pecinhas não são comandadas por alguém no alto. As pecinhas é que tem que encontrar o seu lugar. Então, se eu chego para uma pecinha e procuro saber qual o contorno dela, os encaixes, para saber se tem a ver comigo, eu tenho que interagir com aquela parte. E como essa informação só pode ser trocada entre duas pessoas envoltas por uma atmosfera mútua de amor, essa informação não passa. O meio, a atmosfera para que essa informação passe, e os sistemas internos de cada um possam fazer essa leitura, como eu chamei na reunião passada, possa escanear os nossos companheiros, fazer uma cópia de seus arquivos todos, é necessária essa atmosfera. Não existe nenhum fio me conectando com o Zé. Nem o Zé não tem nenhum fio conectando comigo. Existe uma energia. Muito bem. Se entre nós não existir amor, esse sentimento, nada, o Zé não vai conseguir pegar o scanner dele e fazer a leitura de todas as minhas dimensões ocultas, nem o meu scanner vai conseguir fazer a leitura do Zé. Então essa informação não passa. E muitas vezes essa informação pode ser vital para um determinado subsistema da grande ordem cósmica universal, porque as coisas são dessa maneira. E muitas vezes, como eu não consigo me entender com o Zé e o Zé não consegue se entender por mim, muito bem, o Zé vai ter que se entender com fulano, com ciclano, com ciclano, com ciclano, com não sei quem mais, na outra vida, etc. Até que encontrar uma pessoa compatível, oi Tisha, compatível para que a informação que ele tem possa chegar a mim através de um trânsito complicadíssimo, né? Isso parece coisa de terrestre mesmo, quanto mais complicado, melhor. Aí imagina como é que vai ser a volta. Eu tenho que me entender com fulano, com ciclano, nessa vida, naquela vida, não sei o que, resolver 1001 karmas até chegar no Zé, depois de um monte de gente. Veja que desgaste de energia, né? Quanta coisa o sistema podia resolver, simplesmente se eu e Zé nos gostarmos. Ainda bem que a gente se gosta, né, Zé? Então aqui não é o problema. Ou seja, se existe uma relação de afeto, de amor, se nos entendemos nessa visão de coisas, as informações passam, os scanners leem. Leem e vai tudo, gente. Tem pessoas que o scanner nem começa a ler, a informação flui. Ou seja, é o chamado amor à primeira vista. São pessoas que, por se relacionarem em muitas vidas, estão plenamente abertas. Então elas já estão conectadas. Ali há uma troca, o sistema trânsito. Vocês podem imaginar sinaizinhos de luz indo e voltando em miríades, como se fosse um cabo coaxial carregando bilhões de bits de informação. É isso que acontece quando você encontra qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que vai lhe servir um cachorro quente lá no McDonald's. No McDonald's não tem cachorro quente, enfim. Você chega num balcão e encontra uma pessoa. Aquela pessoa interage com você. Se há uma relação de afeto, de amor, de respeito, imediatamente o scanner dela lê coisas que tem que ler em você, e você lê coisas que tem que ler, né? E assim o grande sistema vai encontrando a sua solução. O grande ponto de interrogação, que é o símbolo do universo, né, começa lentamente a virar um ponto de exclamação. Aí, pá, resolve-se. Quando o universo estiver totalmente resolvido, todas as criaturas já terão voltado à grande unidade, ao ponto e o universo completou seu ciclo completo. É um jogo de quebra-cabeças. E nós temos que ter a consciência de que interagir com amor, com todas as pessoas, com a natureza, com todas as criaturas, faz parte desse esforço coletivo. Quem achar que está dando uma de gostosão, porque fulano, ou porque ciclano, porque tal religião, porque isso, porque aquilo, porque tal país, porque tal raça, tal grupo étnico, cultural, essas divisões só atrasam a si mesmo. Só atrasa a si mesmo. Uma pessoa que é fortemente preconceituosa, ela tem as suas estruturas fechadas, ela não cede a informação que ela tem para o sistema. Olha que absurdo. Nós estamos contrariando uma ordem cósmica. E estamos também capacitados para ler quem quer que seja. Paramos. Nós somos um redemoinho ali que perdido fica insistindo na mesma história e não sai do lugar. E isso vale para todas as dimensões do nosso ser. A ordem maior da Casa Rubi, ela, portanto, desempenha, em relação aos extraterrestres que estão aqui na Terra, funções vitais para os próximos anos, para os próximos séculos. Elas cuidam dessas pessoas, não só para que elas mantenham-se energeticamente encarnadas na Terra, no sistema terrestre, elas trabalham para a manutenção do corpo original dessas criaturas que foram abandonadas por causa da missão terrestre.
elas trabalham também no sentido de fazer com que elas encontrem com quem tem que se encontrar na Terra. Elas administram, portanto, um sistema complexo de coisas. A pergunta, ele coloca num trecho da carta, se os extraterrestres que estão na Terra têm a mesma estrutura de acompanhamento que um terrestre tem, isto é, os seus guias, mentores, instrutores, etc, etc. Tem, mesma coisa, porque a matéria é da Terra, e quem atrai esse tipo de coisa é a matéria da Terra. É a Terra que cede a matéria, e no momento que ela cede a matéria, toda uma estrutura vem acompanhando. Então também os extraterrestres têm o anjo da guarda de cabeça, ele tem os guias à esquerda e à direita dele, os mentores, instrutores, tudo relativos à vida na Terra. A questão extraterrestre é uma conexão, né? É uma conexão relativamente independente, mas que guarda com a proteção terrestre, com os guias, mentores, instrutores terrestres, uma correlação bastante estreita, né? Porque essas coisas têm que ser administradas de maneira, enfim, uníssono, né? Então tem resposta para ele, eles também têm guias, mentores, instrutores, etc., terrestres. Portanto, nós, os que são de fora, têm toda vamos dizer, as obrigações relativas à vida da Terra, independente daquelas que assumem por serem de fora. Então é uma dupla situação, né? Ele tem dupla cidadania, ele tanto tem que dar conta da dimensão terrestre, da vida aqui como ela é efetivamente, quanto daquilo que ele se comprometeu junto a uma equipe em realizar aqui em benefício do povo deles e do nosso também, né? É assim que